Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Viçosa, farmacêutica da área de pesquisa de Farmanguinhos, responsável pelo Laboratório de Farmacotécnica Experimental. Gostaria de agradecer à organização do evento, em especial a professora Bianca e a professora Valquíria, pelo convite e oportunidade de apresentação deste trabalho intitulado A Inserção de Farmanguinhos na Tecnologia de Impressão 3D de Medicamentos. Sendo assim, apresento a vocês aspectos relacionados a essa tecnologia. Tudo começa com o design computacional no formato desejado, aqui mostrado no formato de donut, no intuito de simular um produto pediátrico oral, que pode ser atrativo pelo formato de um doce e uso de diferentes cores, sabores. A impressora 3D possui uma interface eletrônica que recebe essa informação e materializa o que foi programado, que é o que este vídeo procura exemplificar, uma impressora 3D do tipo FDM, que eu vou explicar depois mais à frente o que é alimentada por um filamento que é fundido, e esse material fundido vai se depositando camada a camada sobre uma mesa também aquecida. Essa deposição é bem característica desta tecnologia e, por isso, em muitos casos, também é chamada de manufatura aditiva, pela questão da deposição camada a camada do material fundido e que, ao final, é resfriado e o material impresso removido dessa mesa. Esse material impresso vem sendo chamado de printed, quando é o caso de ser de uso oral. Esse próximo slide mostra o cenário do núcleo de etapas envolvidas na produção farmacêutica tradicional e o nível de simplificação quando se trata da tecnologia 3D. Desta forma, essa tecnologia veio dar a mobilidade necessária para se cobrir as lacunas existentes na cadeia de desenvolvimento de novos produtos. Essa tecnologia não veio para substituir a tradicional produção em massa das indústrias farmacêuticas, mas sim para trazer a flexibilidade necessária para realizar as etapas mais preliminares de desenvolvimento. Desta forma, podemos dizer que uma fabricação sob demanda pode ocorrer através do uso desta tecnologia com aplicação à produção contínua. Essa tecnologia é aplicável à produção contínua e temos aqui um exemplo de maquinário capaz de fazer a produção de peças de tamanho infinito ou até mesmo a produção de várias peças através de rolagem em esteira. Como alternativa às máquinas desse tipo, hoje já se tem, principalmente para a área de materiais, as fazendas de impressão 3D, com um número bem grande de impressoras operando ao mesmo tempo para a produção em grande escala. No entanto, desconheço esse modelo de produção na área farmacêutica até o momento. Uma outra abordagem é a portabilidade de equipamentos desse tipo, que já existem no mercado, podendo facilmente ser transportados por nossos filhos para atividades na escola ou para o nosso escritório. Com essa ideia, não é difícil pensar na possibilidade de uso desses equipamentos de forma itinerante, podendo ser levados a áreas de difícil acesso, como, por exemplo, regiões de população ribeirinha ou barco ou hospitais na Amazônia. Com relação às aplicações da impressão 3D na área farmacêutica, podemos ressaltar o quanto o desenvolvimento de um novo produto pode ser acelerado, já que novas formulações podem ser prototipadas com maior facilidade que as tecnologias tradicionais e destinadas a estudos pré-clínicos e clínicos pilotos, através da produção sob demanda de pequenos lotes. A tecnologia também pode ser empregada na personalização sob demanda ou em massa, nas farmácias hospitalares e na área veterinária, e são geralmente extemporâneas, sem necessidade de estudos de estabilidade de longa duração, exceto se industrializados. Outra aplicação é nas áreas de difícil acesso em função da ocorrência de desastres para operações militares, em países de baixa e média renda e até mesmo missões espaciais. Essa tecnologia é capaz de produzir diferentes formas farmacêuticas, de diferentes tamanhos e formatos, e de diferentes cores e sabores. As mais estudadas são as de uso oral. Os comprimidos podem ter diferentes preenchimentos ou arquiteturas e assim modular sua liberação. Podem possuir camadas ou compartimentos com diferentes fármacos, compondo os chamados polipios, muito interessantes para a aplicação geriátrica. Podemos também imprimir balas mastigáveis bastante atrativas ao público pediátrico. Outras formas farmacêuticas também vêm sendo estudadas, como supositórios, que podem também ser feitos de forma personalizada, e sistemas de microagulhas, utilizados como implantes para liberação transdérmica. Existem vários tipos de impressão 3D, e vou aqui trazer apenas as de maior uso na área farmacêutica, as técnicas de SLA, ou estereolitografia, e SLS, de sinterização a laser.
Essas são ainda as menos exploradas na área farma por apresentarem um maior desafio técnico na manipulação e por utilizarem radiação ultravioleta ou laser nos seus processos. Sendo assim, especial atenção deve ser dada aos estudos de degradação do fármaco nessas condições. Por outro lado, oferecem uma resolução de impressão excelente e aplicável no fabrico de dispositivos que exigem maior precisão, como as microagulhas. Para sólidos orais, as técnicas mais utilizadas são as baseadas em jateamento de líquido aglutinante, também chamado de binder jetting, e por extrusão, sendo elas a FDM, que é a modelagem de deposição fundida, e a SSE, que é a extrusão semissólida. O primeiro medicamento 3D lançado no mundo em 2015 utiliza o método de binder jetting. O medicamento, à base de levetiracetam, é usado para o tratamento da epilepsia. Uma mistura de pós é depositada como uma única camada em uma base móvel. Então, uma solução aglutinante é aplicada e seca pelo tempo de recirculação dessa base móvel, e esse processo é repetido várias vezes, até formar comprimidos porosos que podem ser administrados apenas com um pouco d'água, formando uma suspensão na boca. São comprimidos palatáveis, de rápida desintegração e com alta dose do fármaco por comprimido. A técnica de extrusão semissólida é bastante interessante por utilizar baixas temperaturas de manipulação e de permitir o preparo de balas mastigáveis bastante amigáveis ao público pediátrico, na dose, formato e sabores adequados. Não abordarei aqui o uso dessa técnica no preparo de materiais bioimpressos, pelo fato de não utilizarem fármacos em sua composição e demandarem uma expertise diferenciada que não é a minha, na área de engenharia de tecidos e órgãos. O processo é relativamente simples, com o uso de uma seringa cheia de material em estado fundido, que prepara as formas farmacêuticas a partir de um modelo computacional e que, após resfriamento à temperatura ambiente, tomam a textura de balas mastigáveis. Em 2019, aconteceu o primeiro estudo clínico usando esse tipo de tecnologia. Foi quando, então, a impressora 3D foi deslocada a uma farmácia hospitalar, autorizada a fazer manipulação de medicamentos, e balas mastigáveis de diferentes sabores de isoleucina foram preparadas e administradas a 4 crianças entre 3 e 16 anos e foram muito eficazes para o tratamento pretendido e bem aceitas pelas crianças. E, por último, a técnica mais difundida de impressão 3D, o FDM. Conforme já apresentado, uma extrusora aquecida é alimentada por um filamento que é então fundido e moldado sobre uma placa aquecida conforme o modelo computacional planejado. Depois, os sprinklets são resfriados e removidos da placa. Uma variação desta técnica, que usa no lugar do filamento uma mistura fundida obtida por extrusão a quente conectada diretamente à impressora 3D, gerou o segundo medicamento aprovado pelo FDA por impressão 3D, de uma empresa chinesa chamada Triestec, um medicamento de liberação modificada para artrite reumatoide. O mesmo possui uma arquitetura bem característica e é todo produzido de forma contínua e automatizada. O nosso grupo, em publicação recente, gerou protótipos de comprimidos de praziquantel para esquistossomose, através da impressão 3D por extrusão direta de pós, onde o filamento foi substituído por uma alimentação direta com pellets obtidos por extrusão a quente, alimentados por um funil dotado de rosca sem fim. Isso mostrou um grande avanço na tecnologia, pois trabalhar com filamentos não é tarefa fácil. A manipulação de pós, a indústria farmacêutica já domina de longa data, o que facilita a implementação desta nova tecnologia na sua rotina. Os printlets obtidos apresentaram adequada palatabilidade in vitro e se mostraram promissores para o tratamento personalizado de crianças que possuem hoje enorme dificuldade na aceitação da versão comercial em função do gosto muito amargo do praziquantel e um formato inadequado. Maiores detalhes desse trabalho vocês podem ter acesso na seção de trabalhos acadêmicos desse evento, que será apresentado pela doutora Janine Boniati. Nosso grupo aposta fortemente na aplicação da impressão 3D para esse tipo de nicho e tem se dedicado ao desenvolvimento de pesquisas nessa linha. Não adiantaria preparar formulações pediátricas sem ter como avaliá-las com relação à sua palatabilidade, e muitos formuladores nem sempre usam as técnicas sensoriais mais adequadas para esse fim. Nosso grupo, ao longo de alguns anos, vem trabalhando com diferentes métodos para fazer essa caracterização. Podemos fazer a avaliação in vitro,
usando equipamento de dissolução e sondas de fibra óptica, de espectroscopia de ultravioleta para a determinação online real-time do ativo amargo em saliva artificial. Outro método in vitro e utilizado na caracterização dos platelets de praziquantel usa um dispositivo que simula a cavidade bucal usando pequenos volumes de saliva artificial. Esse método foi desenvolvido na UCL London. E, por fim, nossa parceria Menina dos Olhos, a língua eletrônica do Instituto de Física da USP de São Carlos, que utiliza sensores específicos e pequenos volumes de amostra com excelente resposta quando comparado com métodos in vivo. Apresentei aqui alguns exemplos de possibilidade de produção contínua em massa através da impressão 3D, mas a verdadeira proposta é de se trabalhar com foco no paciente e na implementação da medicina personalizada com produção de pequenos lotes na dose cinética de liberação e formas adequadas para o paciente. Não quero dizer que com isso poderemos um dia imprimir nossos medicamentos em casa, assim como as crianças já fazem com brinquedos, e sim de serem gerados a partir de um conceito de farmácia digital, onde a prescrição médica eletrônica é gerada a partir da consulta com o paciente e automaticamente encaminhada à farmácia que produzirá os impressos personalizados de acordo com as necessidades do paciente e dispensará para o mesmo a embalagem adequada. Seu tratamento será monitorado de forma a se avaliar a necessidade de ajustes quando na oportunidade de preparo de novos lotes para esse paciente. Quem viver verá se um dia isso acontecer aqui no nosso país. A partir de agora, vou, num formato de linha do tempo, falar das principais atividades desenvolvidas pelo nosso laboratório relacionadas à impressão 3D de medicamentos com uso em pediatria. No ano de 2019, ganhamos fomento do edital Ideias Inovadoras do programa Inova Fiocruz e realizamos nossa capacitação em impressão 3D com uma empresa fabricante de impressoras convencionais e imprimimos nossos primeiros protótipos em plástico com suporte científico de colegas da UFSCar e do Instituto René Rachou Fiocruz, que já possuíam background na impressão de materiais. Fomos premiados numa das mais importantes conferências na área de produtos pediátricos no mundo, chamada EUPFI, onde fizemos o contato com pesquisadores da UCL de Londres, que nos facilitou uma mobilidade científica no ano posterior. Visitamos importante centro de pesquisa francês com foco na técnica de Hot Melt Extrusion e impressão 3D semissólido. Expusemos nossa impressora em feira de ciência e tecnologia e a produção simbólica de protótipos de medicamento pediátrico atraiu inúmeros curiosos. Outro marco importante foi nossa participação na primeira rodada do Programa de Aceleração Inova Labs e nossa premiação no terceiro lugar no Demo Day, com a proposta de startup chamada 3D12. Colhemos frutos desta premiação na reunião chamada Café com Inovação, organizada pelas vice-presidências da Fiocruz, onde tivemos o apoio de importantes players da área da saúde, um deles o próprio Ministério da Saúde. No ano de 2020, iniciamos bem com a chegada do professor visitante Dr. Caio Paranhos, da UFSCar, o qual pôde compartilhar conosco seu background na área de ciência e tecnologia de polímeros aplicados à impressão 3D. Com a pandemia instalada, ainda assim conseguimos ser bastante produtivos e assinamos um acordo de confidencialidade com a empresa Fabrics, uma spin-off da UCL Londres e referência na área de impressão 3D de medicamentos e criadora da primeira impressora farma no mundo. Contribuímos com o programa SOS 3D Covid-19, emprestando nossa impressora e doando filamentos à Cogic Fiocruz, que também possui outras impressoras 3D convencionais, para ajudar na força-tarefa da impressão dos suportes para face shields usados como EPIs para os profissionais de saúde. Fechamos o ano com a realização da mobilidade científica da nossa colaboradora, a doutora Janine Boniati, que não mediu esforços e partiu do seu doutorado da França para a Inglaterra em meio a uma pandemia para conseguir preparar os primeiros protótipos de comprimidos de praziquantel para uso pediátrico. Nesta mesma ocasião, ganhamos um segundo fomento através do edital Inova Equipamentos e conseguimos viabilizar a compra de uma impressora 3D farmacêutica, a chamada MedMaker, da empresa Fabrics, na ordem de 84 mil libras esterlinas. A doutora Janine está ali, nesta foto, ao lado do doutor Álvaro Goianes, um dos mais importantes na atualidade na área da impressão 3D de medicamentos. O ano de 2021 também foi bastante agitado e, com a confirmação da compra da impressora farmacêutica, começamos a nos organizar quanto à implantação da plataforma Plamed, plataforma de manufatura aditiva de medicamentos e insumos para a saúde, a primeira com este enfoque na Fiocruz e no Brasil.
Houve a publicação do artigo científico sobre os comprimidos 3D de praziquantel, o que foi um importante marco para o grupo, e a participação em 2 eventos internacionais importantes, o Congresso Mundial PBP e uma nova versão da UPFI, o congresso importante na área de produtos pediátricos, o qual fomos mais uma vez premiados. Aqui segue a foto de Janine, ao lado da doutora Catherine Toulot, uma das organizadoras desse evento e uma das mais importantes pesquisadoras em produtos pediátricos e ensaios de palatabilidade da Europa. Participamos pela Fundação Fórum Campinas do programa Transforme Sua Pesquisa em Negócio, ficando com o projeto de impressão 3D de medicamentos entre os 6 finalistas. Mais recentemente, realizei visita ao Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas, o qual possui um parque de impressão 3D fabuloso e aceitou nossa parceria científica. E o nosso futuro? O que nos espera? O desejo é de ter as potenciais aplicações da tecnologia citadas na minha apresentação sendo implementadas em uma rotina nos ambientes de saúde ao longo dos próximos 10 anos. Se você já se achou para trás no tempo quando falei em impressão 3D, sabia que já está a todo vapor estudos utilizando a impressão 4D? Ela se baseia nos mesmos fundamentos da impressão 3D, mas inclui a 4ª dimensão, tempo. Os impressos têm a capacidade de mudar sua configuração, formatos e funcionalidade ao longo do tempo e ocorrem em resposta a algum estímulo externo, como calor, luz, pH e umidade. Nosso grupo pretende dar enfoque em explorar o potencial da impressão 4D no delineamento de formulações de uso oral que possam responder às alterações no trato gastrointestinal, como alterações de volume e pH. Esse vídeo mostra de uma forma artística as alterações de conformação de uma flor feita de material polimérico responsivo às alterações de temperatura da água. Obrigada pela atenção de vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez a organização do evento pela oportunidade, também a minha família e a minha dedicada equipe do Laboratório de Farmacotécnica Experimental. Seguem aqui nossos contatos e será um prazer poder conversar mais com vocês sobre impressão 3D. Tchau, tchau, pessoal!